Hola, Dios te bendiga, Paz de Jesús. Quien te habla acá es el apóstol Marcelo Parrelia. Estamos transmitiendo de la radio Unicristo a las naciones. Querido amigo, amiga, quiero decirte que hay bendición para tu vida, hay bendición para tu familia, hay bendición para tus finanzas. Dios tiene todas las llaves para que seas feliz. Amén. Estamos aquí con la pastora Luciana Aguiar. ¿Cómo estás, pastora? Bendiciones. Esse livro de baixo, lembrando aí tudo aquilo que Jesus fez por nós, todos os sofrimentos, né? E a sua vitória, que hoje a gente celebra a ressurreição, o dia em que ele venceu a morte por nós. Amén, pastora. Y bueno, contame un poquito sobre lo que vas a hablar. A gente vai continuar falando sobre o livro de João, né? Aliás, sobre a epístola. A epístola, a carta de João, a primeira epístola. E tem tudo a ver, né? Porque João, um discípulo amado, ele fala muito sobre o amor de Jesus. E o que a gente está relembrando é justamente esse amor que o levou até a cruz, que o fez vencer a morte por nossa causa. Amén. Entonces, adelante. Mas antes disso, vamos começar a orar, né? Vamos começar orando e... Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde tu palabra, Señor, se va a estar predicando. Señor, bendice a aquellos que estén escuchando, aquellos que van a escuchar a través del canal Marcelo Parrera en YouTube, en Facebook y a través del ministerio Unicristo, Señor. Quiero pedirte, Padre, que bendigas cada vida, cada corazón, Señor, para que esté atento para escuchar tu palabra. Bendice a tu sierva que va a traer en este momento esta palabra de revelación y de restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Epístola de João, primeira epístola. A gente está ali estudando já há tempo. E hoje, particularmente, mais do que nunca, essa epístola se enquadra, né, no que a gente está revivendo hoje, nesse dia tão especial para os cristãos, né, em que as pessoas, infelizmente o mundo, como sempre, tenta tirar o foco. Eu estava conversando sobre isso hoje de manhã com meu esposo, né, sempre o mundo tenta tirar o foco de Cristo, de todas as datas oportunas em que se lembra algo que Jesus fez, seu nascimento, uma coisa relativa a Jesus, seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. O mundo geralmente desvia o foco para outras coisas, para o comércio, né, para os presentes. Que isso não seja uma coisa agradável, né, troca de presentes, mas não pode ser o principal, né? E às vezes a gente fica pensando, né, que não foi um coelho, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi chocolate, mas foi o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E as pessoas muitas vezes enfatizam mais essas coisas, né? E o ovo da Páscoa, o chocolate, né? Tradições que são interessantes, porém não são tão profundas e tão importantes como o que Jesus trouxe para nós, porque Jesus marcou uma história. Ele marcou a história do mundo. Ele vem apresentar coisas que têm a ver com a eternidade, que têm a ver com a essência do homem, não é? Com o problema da humanidade que pode ser sanado se as pessoas ouvirem suas palavras. E o mundo tira o foco, às vezes, para outras coisas, para o comércio, para as festas, para os presentes. E, como sempre, né, Jesus fica em segundo plano. Mas a gente está aqui para lembrar que Páscoa passagem. Foi a passagem, primeiramente, do povo do Egito, que estava no Egito, do povo de Israel, daquele tempo, dos tempos bíblicos, e que foi libertado e foi levado à Terra Prometida, né, como Deus prometeu que os levaria. Essa passagem, né, e depois se concretiza aí com Cristo, a outra vertente da Páscoa, que é quando Jesus nos dá a passagem para uma vida eterna. Quando ele
mostra que é possível passar da morte para a vida através da sua morte na cruz, da sua remissão dos nossos pecados através do seu sangue, da sua ressurreição. Então a gente vai aqui hoje continuar. Na semana passada a gente falou, a gente estava falando ali, dos 1 João, a gente falou aqui 3, e no 4. E a gente estava meditando aí sobre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, né? E às vezes as pessoas até pensam assim, mas que coisa estranha, sempre que alguém não é filho de Deus, as pessoas ficam chateadas quando você fala assim, você tem certeza que você é filho de Deus? E as pessoas esquecem que para ser filho de Deus, o próprio Deus ele colocou alguns requisitos, né? Porque nós somos filhos de Deus segundo a palavra, segundo a tradição cristã, por adoção. O verdadeiro filho de Deus, que foi, que saiu de dentro da essência do Criador, que é Deus encarnado no homem, é Jesus Cristo. Nós somos criaturas que precisamos da misericórdia de Deus, que muitas vezes nos fomos feitos à semelhança de Deus. Nós desviamos do seu propósito, por isso a gente tem o mundo do jeito que está. Porque se todos fizessem a vontade de Deus, o Pai, realmente se assumissem a posição de filho, no mundo não estaria cheio de ódio, rejeitando os princípios de Deus, cheio de falta de amor ao próximo. A gente vê que realmente existe aqueles que são filhos de Deus. E a gente falou por que isso, né? Porque filho se parece com o pai, ele segue o exemplo do pai. O filho, tem filho. E Deus deixou requisitos, a gente falou sobre isso na semana passada. Que para ser filho de Deus, o próprio Jesus falou, tem que nascer de novo da água e do Espírito. E nascer de novo, ser gerado. Primeiro, tem que aceitar a adoção através de Jesus, que Ele é o caminho, Ele é que nos leva ao Pai, Ele é que nos faz sermos considerados filhos de Deus, assim como Ele, quando nós recebemos o seu sacrifício. Ele nos gera de novo, conforme Ele falou para Nicodemos, que aquele que quisesse chegar a Ele, ser dele, teria que nascer de novo, da água e do Espírito. Como assim? Da palavra, deixar que a palavra te limpe, a água da palavra, e o próprio Jesus, que é a água da vida, Ele é a própria palavra encarnada, nascer dele, ser gerado nele, ter uma nova vida em Cristo, Isso quer dizer que realmente a pessoa se entregou a Cristo, se entregou a Deus e deixou que Deus fizesse dele, sim, aí sim, um filho, que tem as suas características do seu DNA e que é educado por ele. Esses são os requisitos de Deus, ser educado através dele, ser encaminhado nele, ser encaminhado através dos passos que Cristo deixou o Filho autêntico de Deus, deixou como exemplo, para que nos tornemos filhos de Deus. E aí, como é que a gente pode dizer que uma pessoa que ela ama mais as obras das trevas, conforme a gente viu também aqui em João, só dando uma recapitulação, pode estar em Deus, que é luz. Deus é luz. Como que uma pessoa que pode amar as obras das trevas, ou seja, o mal, pode dizer que é filho de Deus? Se as trevas e a luz nós não andamos juntos, de qual é o filho que não vai andar com seu pai, não vai vir do seu pai? E como a gente pode dizer que Deus que é amor e a gente vai cultivar o ódio, a maldade, a destruição, se Deus é amor? Então, tem alguma coisa errada. Cadê o DNA de Deus? Cadê as características do Deus no seu filho? Cadê o filho que não tem as características do pai? Tem alguma coisa muito errada. Então, foi isso que a gente falou na semana passada e hoje a gente está aqui já partindo para o capítulo 4, terminando o capítulo 4. E a gente vê aqui a conclusão desse assunto, Você pode ler comigo aí na sua casa. Amados, amemo-nos uns aos outros. Versículo 7. Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí voltamos lá naquela questão de nascer em Deus para ser de Deus. Para que você seja filho de alguém, você tem que nascer dessa pessoa. Você é filho, biológico da sua mãe, do seu pai, porque você veio dele, você foi gerado dele. E aqui João deixou, escrito
nascido de Deus. Tem alguém chamando aqui na nossa rádio, aqui na nossa igreja, ô querido. Então, nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Né? Como é que você pode dizer, né, assim, eu sou filho de Deus? Ou uma pessoa pode dizer, eu sou filho de Deus? Você não conhece o seu próprio pai? Você não tem relacionamento com o seu próprio pai, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha que lindo, né? É o que a gente está falando hoje na Páscoa, né? O verdadeiro exemplo de amor. É o que a gente tem que celebrar hoje. Né? É pensar só em comer, em chocolate. Mas o que é o fundamento, né, da vida? O fundamento de tudo. Esse mundo foi criado por Deus que é amor. Mas por que existe tanta destruição? E quem disse que Deus colocou destruição no mundo? Você vê na natureza toda a perfeição, tudo que é certinho, tudo que se harmoniza, tudo foi criado para viver em plenitude. Né? E quem é que veio e acabou destruindo tudo isso? Né? O pecado, o distanciamento do homem da vontade de Deus, o cuidado de Deus, né? Do não cultivo do amor. Tanto por Deus, pelo Criador, como pela sua criatura, pela natureza. E Jesus, né? A gente, Jesus veio aqui, quando Jesus ele se entregou naquela cruz, que é o que nós celebramos hoje. Ele se deixou. Muitas pessoas dizem que Jesus ele foi morto, ele foi assassinado. Mas quantas vezes Jesus avisou que ele ia morrer? Ele não foi preso, injustiçado sem saber. Ele veio para isso. Ele avisou várias vezes os seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos malfeitores. E que ele morreria. E que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se a gente ler o Evangelho, a gente vai ver várias vezes Jesus avisando sobre o seu sacrifício. Então, muitas pessoas dizem, coitadinho, Jesus foi assassinado. A gente se dói mesmo em saber que Jesus curou, persuou, perdoou, só pregou que era bondade e pessoas tiveram a coragem, ou melhor, a covardia de dizer crucificam. De na hora de livrá-lo, não é? Pelo menos de considerá-lo, porque a gente sabia que ele não ia ser livre, porque ele veio para morrer, ele se entregaria à morte. Mas não era necessário que pessoas que foram por ele, abençoadas, amadas, cuidadas, curadas, depois pagassem com ingratidão, não é? Dizendo crucificam. E às vezes, muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Poxa, eu faço. Eu estava conversando com meu esposo, né? Poxa, a gente não vamos vangloriando porque ajudar o próximo, isso é uma obrigação nossa, não tem pensando, poxa, a gente ajuda tanta gente. E às vezes a gente se coloca tantas vezes no lugar das pessoas. Mas quando a gente espera nada em troca, mas pelo menos assim, uma consideração, um respeito, né? E a gente fica esquecido. E você, de repente, na sua casa, vai, poxa, eu ajudei fulano. Gente, eu fui amigo de ciclano. Eu estendi a mão tantas vezes e depois me pagaram com ingratidão. Quem é que foi mais vítima de ingratidão do que Jesus? Não tem ninguém que tenha sido mais vítima de ingratidão do que Jesus. O que Jesus fez a não ser pregar bondade. O que Jesus fez a não ser pregar, né? Perdão. O que Jesus fez a não ser trazer cura. E não julgar, não condenar, né? Mas ajudar. E quando foi o momento em que ele estava sendo julgado, em que ele estava passando, né, por injustiça, aqueles mesmos, a maioria, digamos todos, né, eles eram aqueles que estiveram ali ao pé da cruz, chorando por ele, né, adorando, chorando com ele, né, pedindo a Deus para ele, mas a maioria ou lavou as mãos, ou simplesmente disse crucificam e preferiram o ladrão que era Barrabás. Isso tudo estava escrito antes de acontecer. Sim,
mas ninguém, né, nenhum daqueles que estiveram ali sendo ingratos, não é? Estavam fadados a fazer aquilo. Eles poderiam não ter feito, e poderia ser de outra forma. Mas, né, Jesus podia até se entregar ali, morreu por nós, não. Mas eles não precisavam ter sido ingratos, eles podiam ser fiéis a Cristo, como alguns foram. E aí a gente vê quem é o Filho de Deus, né? Aquele que realmente nasce de Deus em Deus. É aquele que pratica gratidão, que Deus é amor, e quem ama é grato. Se você está assim, triste, entristecido, porque eu sou vítima de ingratidão, glorifique a Jesus, sabe por quê? Ele passou isso antes de você. E sabe quem é que vai te recompensar? Quem vai te recompensar é o mesmo que venceu a morte. É o mesmo que venceu tudo isso. É o mesmo que passou por injustiça, mas ele foi mais que vencedor. E esse aqui que a gente está falando aqui sobre ele, que João aqui está falando sobre ele nesse dia, nessa epístola aqui, que deixou registrado aqui para nós. Então, no versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, por Deus é amor. Visto se manifestou o amor de Deus, versículo 9, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha que interessante, né? Vivermos por meio dele. Gente, a coisa muito mais profunda do que você frequentar uma religião, você ir à missa no dia de Páscoa, você, né, ir a alguma missa, algum culto, né, e de repente você não comer carne porque né, naquela sexta-feira santa Jesus foi crucificado. Não são rituais, não são coisas humanas, mas viver por meio dele. Sabe o que quer dizer isso? Jesus passa a ser o eixo da sua vida. Ele passa a ser o centro da sua vida, aquilo que te equilibra. Sabe? É muito bom a gente ter objetivos na vida, com esse mundo claro. A gente não veio aqui para não deixar uma história. Se não fosse para a gente passar por aquilo, não é? Para que a gente já está aqui agora? Se não fosse para a gente deixar uma história registrada, não fosse para a gente aproveitar alguma coisa desta vida, não é? Coisas lícitas, coisas boas e agradáveis, do bem, a gente não estaria aqui agora. Porém, a questão não é essa. A questão é um objetivo que sustenta a sua vida, que dá o equilíbrio a ela. Possibilidade maligna, eles preferiram o mal, eu os amei, mas eles não me reconheceram, eles não me conheceram, por isso, né, aqueles que amaram mais as trevas, porque esses gentios que não são os filhos de Deus, aqueles que não, que o rejeitam, pai, não é? Fizeram no mundo um lugar mal. Mas, né, nós estamos nesse mundo que, a princípio, foi criado com todas as bênçãos para nós, mas o sistema, foi o que a gente falou, sabe? É o sistema, o modus viventes que foi desviado do propósito original, faz com que o mundo se torne um lugar onde a maldade e a justiça acabam imperando, porque se afasta daquilo que Deus determinou. E aí, é esse mundo e que a gente está falando, que a gente não pode estar vivendo só em função dele. A gente tem que estar aqui para transformar. E a gente precisa, então, para transformar, a gente não pode ter o mesmo eixo que esse sistema tem. Que é o eixo do quê? Da maldade, da injustiça, de cada um pensar em si, do egoísmo, da ganância, né? Do se dar bem a troco de qualquer coisa, sem pensar no outro. E aí, quem é que tem que ser o eixo disso tudo? O seu caráter é moldável. Mas de onde vem esse caráter? Vem da educação, sim, mas quem é que deixou tudo isso registrado? Quem é o melhor exemplo nesse mundo que marcou a história, que chegou ao ponto de morrer por esta causa, de defender a justiça, o amor, se não Cristo? Qual outro ser na história que a gente encontra? Por isso é que Jesus, né, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o eixo da nossa vida, olha só, se nós vivemos por ele, através dele, ou seja, ele te dá um equilíbrio que você e eu não temos. Porque quando a gente está no mundo mal, a gente acaba sendo o quê? Sofrendo as pressões desse mundo. A gente sofre a pressão desse mundo. Quantos não sofrem? O que a gente não sofre, né? Quantos não sofrem a pressão desse mundo? É só a gente pisar lá fora. Quando a gente sai da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente já começa a encontrar várias situações difíceis. A gente vê coisas tristes, a gente vê pessoas infringindo normas,
né? Pessoas fazendo maldade. Você liga a televisão e você vê pessoas que matam os outros. Se acham no direito de tirar a vida do outro ser humano ou de maltratá-los, né? E isso claro que se isso não te atingir de alguma forma, tem alguma coisa muito errada. Se você achar normal e se conformar com a maldade, então você está tomando parte dela. Graças a Deus que essas coisas ainda nos causam, não é, uma repulsa e ainda nos fazem sentir desconforto. O problema é quando a gente se sentir confortável com isso. E aí o que acontece, né? Nós precisamos sim de um eixo que nos traga equilíbrio. Precisamos sim. Porque senão nós nos desequilibramos. Somos humanos, somos carne. E ainda bem que, volto a dizer, que a gente não se conforma com aquilo que a gente vê de errado. Porém, a gente não pode deixar que isso nos desequilibre a ponto de a gente fazer a mesma coisa, ou odiar, ou querer fazer vingança com as próprias mãos. E aí vem Cristo com o seu exemplo e com a sua capacidade de ser o eixo da nossa vida. Aí é que a gente vê, né, a necessidade de vivermos por Ele. Se você coloca Jesus como propósito da sua vida, como eixo da sua vida, um propósito maior, que em todas as coisas que você fizer, Ele seja o seu exemplo, que você esteja voltado para Ele, é diferente, sabe? Às vezes eu vejo gente dizendo, eu não tenho objetivo, eu não tenho sonhos, eu não tenho planos. Meu querido, se hoje você se sente assim, eu te apresento um Deus que vai te dar objetivos e planos. Ele vai ser o eixo da sua vida. Aqui fala, vivermos por meio dele, através dele. Quem quer viver, ele vai ser o centro, o meio, o centro da sua vida. Então, tudo aquilo que você fizer, você vai consultar ele. E você vai ver que ele responde, que ele direciona. Tudo aquilo que você fizer, você vai ver no exemplo que ele deixou. Como Jesus faria. E ele não é. Como Jesus lidaria com essa situação? E ele não errou até o final. Ele foi fiel até o fim, a ponto de vencer o mal, né? E a morte. E a gente vai agora para o versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Mais uma vez, João, né? Permanecer. Como João, ele insiste nessa palavra. O problema não é você não conhecer. Quem hoje em dia não pode ser que não ouviu falar de Jesus, né? O amor de Deus. Pouquíssima gente. Seja por esse meio da mídia, seja pela leitura, né? Que poucos dizem, poucos podem dizer, eu não ouvi falar de Cristo. Existem alguns lugares onde foi, mas assim, a maioria do mundo, né? Hoje em dia, tem acesso a esse conhecimento. Mas a questão é essa. E nem a questão é você um dia ter conhecido e ter contato com a palavra de Deus, com o Evangelho e recebê-lo. A vitória está no final. Porque é tão difícil, muitas vezes, para as pessoas. Não é acreditar. A dificuldade não está em acreditar. A dificuldade não é em reconhecer que precisa de um Deus. A dificuldade não está em reconhecer que precisa da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus, da cura, de Cristo, do exemplo dele, do amor dele. Isso, para muitos, é bem claro. E muitos abraçaram essa fé. Mas a questão é permanecer. Porque a semente é jogada. E a semente vai ficar lá, mas se ela não for cuidada, regada, e não vier a dar, né, a virar uma planta e depois não vier a ser cuidada a ponto de se tornar uma árvore, frutificar, se ela morrer antes, se ela não permanecer, de nada valeu. E o que acontece? A semente está sendo plantada. A semente foi plantada no meu coração, no seu coração, no coração de tanta gente. Mas é necessário regar. É necessário cuidar. É necessário alimentar. Assim é a vida espiritual. Por isso que João ele insiste tanto, porque a igreja estava sendo bombardeada
nessa época, tanto de perseguições externas, né, de maldade, a ponto de perderem a vida pela fé em Cristo, como bombardeios internos de heresias, de dúvidas, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Eles viram a Jesus ressurreto, mas será que ele morreu então? Ou será que tudo aquilo foi uma encenação? E muitos até diziam que Jesus era fantasma. Ele não podia ter morrido, ele tinha um corpo diferente, aquilo foi tudo uma encenação, né? E várias doutrinas mentirosas e várias heresias estavam tentando anular o valor do sacrifício de Cristo, da crucificação e da ressurreição dele. E aí, vem João dizendo assim, aquilo que você recebeu, aquilo que eu ensinei, permaneça. Ainda que você seja afrontado, permaneça. Ainda que você seja bombardeado, permaneça. Ainda que as dúvidas venham, lembra daquilo que foi ensinado. Essa é a questão da sua vida, da minha vida, permanecer. Não desfalecer. Não deixar que a injustiça te revolte a tal ponto que você também venha querer fazer o mal. O que adianta? Mal se paga, não se paga com mal. Porque senão a gente está perpetuando aquilo que a gente diz que é contra. Não é? A gente está fazendo igual. E é isso aqui que João está dizendo. Olha, permanecer no amor dele. Por quê? Ninguém vê a Deus. Como é que a gente vê a Deus? Se a gente, como é que eu posso seguir? Eu posso estar me espelhando no Pai, a gente vê a Deus através do exemplo de Cristo. A gente vê a Deus através das atitudes que aquele que prega a Deus toma. E se a gente estiver tomando atitudes negativas, se a gente está fazendo coisas que... Como que o mundo vai ver a Deus em nós? Não é? E se a gente estiver de acordo com o pecado, quer dizer que a gente não fale, não quer dizer que a gente não erre, não quer dizer que a gente não caia, não quer dizer que a gente não ame. Quer dizer eu permanecer no erro. E não é no erro que a gente vai permanecer, gente. Permanecer na justiça e no amor de Cristo. E é isso que João tenta explicar, ó. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho Salvador ao mundo. Aqui João, ele agora ele usa a sua prerrogativa, né, que ele viu a Cristo. Ele esteve com Cristo. Ele viu que ele era o Filho de Deus, o Salvador. E ele deixa isso registrado aqui, como outros deixaram registrado aqui para que isso se perdesse. Né? E ele volta aqui então a confirmar isso. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Isso quer dizer o seguinte, né? Qual é a marca verdadeira? Antigamente, quando a gente... Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, como é que você reconhece o cristão? É pela roupa. É claro, eu creio que aquele que é cristão, né, ele não vai andar por aí, desnudo, escandalizando. Ele vai andar com coisas chamativas a ponto, né, de chamar atenção para si mesmo. O cristão é sóbrio, né? Tudo é sobriedade, gente. É uma questão de bom senso. É claro. Antigamente, os conhece o cristão. Porque ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas o que adianta a gente andar com um livro debaixo do braço que muitas vezes a gente só lê e não procura praticar? Então, isso não é a verdadeira marca. Isso é algumas das características que podem ser encontradas. Porque se a gente for usar o julgamento pela aparência, isso é muito relativo. Antigamente, quando eu era mais jovem, que eu comecei os meus passos na fé, né? Eu olhava muito assim, aquela pessoa ali, tem quantas vezes eu me enganei? Você é cristão? Porque a pessoa estava vestida de certa forma, estava com o cabelo preso, e estava com a roupa comprida, ou estava com uma... E não. Às vezes eu me enganei com isso. E aqueles que não tinham, né, não tinham aquele padrão, e às vezes não entravam dentro daquele perfil de aparência, e me surpreenderam, porque me deram exemplos melhores do que eu achava que eram cristãos, eram crentes, né, como se chamam, né, crentes, que é uma diferença muito grande, o mesmo entre essas duas coisas, depois a gente fala sobre isso, mas olha só,
Vamos lá. E o que é a marca do verdadeiro cristão? Se a gente for julgar pela aparência, a gente vai se enganar. Aí vocês enganam. Se a gente for julgar pelo andar com uma Bíblia debaixo do braço, a gente vai se enganar. Mas se a gente for julgar por uma coisa que está registrada aqui, a verdadeira marca do cristão é logo. Não é possível uma pessoa se intitular filha de Deus quando ela não cultiva o amor. E amar, a gente vai entrar numa outra questão. Para ser o bonzinho de todo mundo. Não é querer ser o bonzinho da história sempre, o infalível. Não é isso. E Jesus, nem Jesus era assim, porque Jesus, o amor, muitas vezes, ele não agrada. O amor fala a verdade. Jesus falou a verdade, eu não gostava dele, não. Porque ele mostrou a verdade. Ele não foi agradável a Deus. Mas até isso era uma demonstração de amor, porque ele não queria que eles fossem enganados pela mentira. Mas os homens amaram mais a mentira. Gostaram tanto da mentira que não conseguiram entender o amor. E qual é a verdadeira marca do cristão? É o amor. É aquele que realmente se importa com a dor do próximo. Embora muitas vezes ele não vai poder solucionar, porque ele não é o super-homem. Se nem Jesus conseguiu solucionar, porque não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Eu estava pensando nisso ontem. A gente quer ajudar tanto, não adianta você querer ensinar quem não quer ser ensinado. Não adianta você querer oferecer algo bom para quem não quer aceitar. As pessoas, até nisso a gente vê o amor, porque o amor também dá liberdade. Ninguém vai aprisionar ninguém ou ninguém vai obrigar ninguém. E nem Jesus fez isso. Mas cristão se conhece. Ele tem isso para oferecer. Esse atributo. Que é o atributo principal de Deus. E com o amor vem todas as outras coisas maravilhosas e boas do mundo, que a gente sabe, Justiça, a verdade, e tudo mais. E a gente vai terminando por aqui, porque a gente vai passar a palavra para o pastor. Nisto, versículo 17. É em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois, segundo ele, que ele é, também nós somos neste mundo. Vou falar sobre o medo. Semana que vem, aqui a gente vai estar no mundo existe medo. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é para próximo. Vamos parar aqui, nisto em que nós somos aperfeiçoados no amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Coisa que ele é, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Se você está com Deus, você está com a sua consciência de que você está com Ele, mesmo você sabendo que você é falível, você não tem no dia do juízo. Você, cristão, não fique com medo assim, se hoje, o que vai ser de mim? Deus vai me julgar, vai para o inferno. Calma, querido. Se você conhece a Deus, se você sabe quem é o teu Pai, se você tem relacionamento com Ele, você não tem que viver com Cristo por medo do inferno. E sim por amor. É isso que João quer dizer. Muitas pessoas hoje, eu vou à igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então não vá, querido. Se é por medo, não vá. Eu vou ser crente porque... Não, então não seja. Aliás, não seja crente, seja cristão. Queira ser cristão. Porque crente até o diabo vai. Acreditar até ele é acreditar que sabe, estremece, como diz a palavra, que sabe que ele existe e sabe do seu poder. Agora, se você for querer ser cristão, querer fazer algo, para se aproximar de Deus com medo do inferno, não. É melhor não. Porque você vai estar se privando da coisa mais maravilhosa e ter relacionamento com Deus amoroso, que te guia, que te coloca no eixo, que te dá esperança, sabe? Que na hora da aflição ele está ali com o verdadeiro Pai. Aí a gente volta àquela filhos de Deus. É conhecer o Pai que talvez você não teve nessa terra. Ou você teve. Ou não. Ou que talvez você, tenha perdido. Perdeu. Este Pai
que ele pode ser para você. E você, na sua vida, vê realmente que ele se manifesta. Porque vida cristã não é só palavras, tem que ter experiência. E existe experiência no mundo espiritual, se você quiser ter. Hoje, né, todos nós estamos sentados aqui nessa rádio. Se a gente começasse a falar aqui das coisas que a gente passou na vida e que a gente viu Deus assim, não, isso só pode ter sido Deus, porque eu estava assim. Era uma situação que eu cheguei no limite. Aí vem a pergunta, por que Deus permite que aconteça certas coisas com pessoas que são boas, que são justas, que procuram a Ele e tal? Porque se não houver isso, como vai ter a experiência de ver, né, Deus atuar? Não é que Deus provocou a situação, não, é porque a gente vive num sistema maligno, num mundo em que há maldade, num mundo em que a gente preparando maldade, e a gente está aí como lobo no meio de ovelhas. Aliás, como ovelhas, perdão, como ovelhas no meio de lobos. Existe mal. E é porque que Deus não arranca a gente do mal e leva logo de uma vez. Porque a experiência que você vai ter com Ele, para lembrar da eternidade, vai ser aqui. Esses obstáculos que você vai encontrar para você transpor e dizer, foi Deus que me fez transpor aquele obstáculo, é aqui. E você vai levar isso para a eternidade. Você chegar lá e falar assim, poxa, pai, eu lembro do momento que eu passei por isso, e eu vi a sua mão estendida. Era o Senhor. Porque para eu não ter morrido, só pode ter sido algo sobrenatural. Sabe, aquele momento ali, ó, agora acabou. E ali não acabou, não é o fim. Não é o fim, porque o amor de Deus se manifesta, sabe no quê? Em obras. Deus opera, Ele obra. E se houver a oportunidade, é aí que Ele obra. Por isso que Ele não acabou com o mal ainda, porque Ele ainda está trabalhando na sua vida, na minha, na vida dele, para mostrar que Ele existe, para mostrar a sua misericórdia, até o momento que a sua misericórdia, é claro, que um dia a justiça vai imperar, e vai chegar o dia do juízo, né? Mas você, se permanecer nele, você não vai ter o dia do juízo. Você vai para o dia do juízo cheio de experiência com Deus. E quem é que vai sofrer no dia do juízo? Aquele que negá-lo. Porque Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E terminando aqui o que João falou, né? O que João falou aqui nesse versículo 17? Mantenhamos a confiança, pois segundo que Ele é, também nós somos desse mundo. Característica do cristão, do Filho de Deus. Ele não é igual a Jesus, porque Jesus é perfeito e infalível, mas ele se parece. Mesmo com as suas fraquezas, ele se parece, porque ele está sempre buscando a vontade do Pai, pedindo perdão pelo seu erro. Jesus não precisou pedir perdão porque ele nunca pecou. Nós sim. Mas Jesus estava sempre buscando a vontade do Pai, ser parecido com Deus. E o cristão vai estar sempre buscando ser parecido com Deus, no amor, né? Na esperança, na misericórdia, no perdão, não é? No não compactuar com o mal, no sofrer por Cristo. Porque Jesus sofreu injustiça. E o Filho de Deus também sofre. Mas o que aconteceu, né? Ele venceu. E ele também te deu essa garantia de vitória. Vou passar agora para o pastor Marcelo Chá, que vai continuar aí com a nossa transmissão de hoje aqui, de uma forma diferente, né? Um culto através da rádio hoje, desse dia especial, né? Qué buena palabra, gloria a Dios. Dios está mostrando su amor, su misericordia. Y hoy es un día para estar contento, es un día para estar con júbilo, con regocijo, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén. Gloria a Dios. En el libro de San Mateo, gloria. El triunfo del Señor Jesucristo, amén. Miren, Mateo capítulo 28, versículo 5 al 6. Pero el ángel respondió y dijo a la mujer, no temas ustedes, porque yo sé que buscas a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos y hay cosas que tenemos que conocer. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que Cristo murió, que Cristo resucitó por testigos.
pero también sabemos porque tuvimos una experiencia personal con Dios a través de la fe. Entonces, estas mujeres fueron a buscar lo que sabían, fueron a buscar a Jesús en un día para limpiarlo, para estar ahí con él, y vieron que las puertas estaban abiertas. Y de repente se aparece un ángel y le dice, ¿qué estás buscando? Al que estás buscando no está aquí. Vengan y vean, porque Jesucristo resucitó. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria, pastor? La victoria de la resurrección, la victoria de estar con Dios, una amistad, unidos con Él. Nuestro cuerpo no tiene comunión, la carne no tiene comunión con el Espíritu, pero Dios dentro de nosotros se manifiesta a nuestro espíritu, a nuestro hombre o nuestra mujer interior. Entonces Dios se manifiesta y nos muestra que Dios es real. Jesús dijo en San Juan capítulo 11, versículos 25 y 29, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Todavía no lo habían crucificado. Él sabía que lo iban a crucificar. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá en... Entonces usted va a tener vida eterna, usted va a ser bendito, un hijo de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser redimido y pasar a ser no una criatura, sino un hijo de Dios, un bendito. En Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, Jesucristo es la primicia, diga conmigo, la primicia. Jesucristo es la primicia de lo que va a venir en el futuro, hermano. Hay personas que llega el momento que tienen que partir de esta tierra, se van a despegar de su cuerpo, pero pasan a otro plano. Están en la presencia del Dios Todopoderoso. Y nosotros como hijos no vamos a ser juzgados para la salvación porque estamos sellados en el Espíritu Santo, estamos sellados para vida eterna. Entonces no tenga miedo cuando Dios te llama. La tumba está vacía, es la garantía de que tus sueños también pueden cobrar vida y a través de la fe. Entonces, cuando vamos a nosotros a la cruz y vamos con nuestros sueños destrozados, vemos que nuestro matrimonio no funciona, vemos que estamos enfermos, vemos que no tenemos economía y no sabemos qué hacer, vemos que está todo frustrado y en la resurrección vemos la esperanza. En la resurrección cuando usted está vacío, lo pone en la cruz y Cristo lo llena. Mire, cuando las tinieblas toman parte en tu vida es porque no estás cerca de la cruz, porque Cristo es luz. Y cuando usted prende la luz en una habitación oscura, usted comienza a ver las cosas diferentes. Lo que era medio que estaba como un bulto, que no podías distinguir qué es lo que era, que pensaba que era un lápiz y de repente era un peine. Entonces ahí la luz te da claridad y te dice, esto no es un peine. En tu mente estaba enfocado un peine, pero la realidad es que era un lápiz. Entonces, querido amigo, amiga, cuando vos te venís a la cruz, la garantía de tus sueños están en la resurrección.
en la resurrección de Jesucristo. Si el Maestro venció, que Jesús el Maestro venció en la muerte, no hay batalla en tu vida que no puedas ganar, porque Dios es el que te está guiando. Jesús es la garantía. Usted va al Padre y le dije, Padre, oh, aquí estoy yo, Señor, no pego una, no meto un gol, todo en contra. Dios mío, ¿qué está pasando? Señor, manifestate. Ahí Dios aclara tu camino. Ahí Dios te enseña a cómo tenés que ministrar tu vida. Porque mire, cuando vino el diluvio, todo se oscureció. Y tenían miedo. Noé tenía miedo, la familia de Noé tenía miedo, las nueras de Noé tenían miedo. Y un barco generalmente tiene que tener un timón para poderlo guiar. Pero el arca de Noé no tenía un timón, porque el timón era Dios. Y muchas veces vos querés guiar tu camino, muchas veces vos querés guiar tu vida, muchas veces vos querés guiar tu matrimonio, como a ti te parece, pero nunca obrás para que Dios te guíe. ¿Qué tenés que hablar, qué no tenés que hablar? ¿Cuándo tenés que hablar? ¿Cuándo te tenés que callar? Eso va para el matrimonio, va para en el trabajo, va para los negocios. A veces las personas hablan fuera de tiempo. A veces las personas no piensan cuando hablan. Entonces piense 1, 2, 3, 4 horas antes de hablar. Que Dios ponga tus palabras, porque la Biblia dice que Dios pondrá palabras cuando no sabe qué decir. Entonces, espera en Dios para que Él guíe tu camino, guíe tu hablar, guíe tu vida, porque un barco es como un sinónimo de tu vida, que vas navegando en este mundo. Resucitar lo que está muerto es ir a la cruz, porque Cristo es el principado de la resurrección. Usted tiene que elegir entre vivir con Dios y vivir sin Dios, o invitar a Dios cuando a usted le parece que usted está en un pozo, o ya que el barro llega a tu cuello y decir, no me puedo mover, no puedo hacer, que me voy a ahogar en este barro. Ahora, el barro es el pecado, hermano, hermana, amigo, amiga. El barro es la inmundicia de tu pecado que te alcanzó. Pero cuando vos vas a Jesús, es como que está con una pala y comienza a sacar ese barro, ese ahogamiento, y te empieza a lavar con la palabra. Te lava del mundo, te lava de lo que te está asfixiando, de las luces falsas, de los malos pensamientos, de lo que pensabas que te había agotado. El pecado te agota, pero Dios te vivifica. Él te da fuerzas nuevas. Él te hace volar sobre los problemas como las águilas. Ellas están miles y miles de kilómetros en las alturas por encima de las montañas, que son los problemas. Y de repente comienzan a ver con claridad, porque la visión del águila es diferente a la visión del mundo. Porque usted ve las cosas diferentes, porque está en un lugar más alto y Dios te lleva a lugares altos para que veas tus problemas pequeños y que puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La esperanza de la resurrección es el motor que convierte tus imposibles en un testimonio poderoso para que otro crea. Gloria.
El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios tiene poder para renovarte, para que vuelvas a empezar. ¿Cuántos matrimonios hemos ministrado que dijeron basta, yo no puedo más? Y de repente vino ese renuevo, vino esas fuerzas, vino ese mover del Espíritu Santo. Y dice, ahora déjame a mí, que yo voy a resolver. Y los hijos comienzan a volver al amor del Padre, comienzan a volver al amor de la madre, comienzan a dejar sus amigos que los llevaban a la droga, al alcohol, a los vicios, para obedecer, porque hay un principio bíblico en los 10 mandamientos que tiene promesa de vida, que obedece a tu madre y a tu padre, porque en esto te da vida, la obediencia. Esto también es un principio bíblico para obedecer al Padre, a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces Cristo nos vino a mostrar que el pecado nos mata, pero la cruz nos redime, nos perdona, nos eleva y nos transforma. Nos transforma de pecadores a hijos de Dios. Nos transforma nuestra historia. El final de nuestra historia es victoria en Cristo. Aleluya. Aleluya. La grandeza de Dios se empieza a mover. Aleluya. A través de tu vida. Y Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Pero aquí hay algo, un secreto. Usted se tiene que esforzar, hermano, hermana. La salvación no tiene ningún esfuerzo, pero la bendición para tu vida tiene un esfuerzo. Golpear, buscar. Y entonces, hermano, tenés que orar, tenés que clamar, tenés que buscar al Señor. Levantarte a la madrugada a buscar el reino de Dios en tu vida. Porque tú fuiste diseñado para ser un victorioso y no una persona derrotada. El diablo vino para matar, robar y destruir tus sueños. En la cruz Dios te da sueños y te da victoria. Aleluya. Fuiste diseñado para levantarte en Dios como un hijo poderoso del reino y traer el reino de Dios a esta tierra, el reino de Dios a tu vida, el reino de Dios en tu familia, en tu matrimonio, el reino de Dios en tus finanzas. En el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios no hay muerte, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay derrota, es solo victoria. Se pueden levantar contra ti enemigos, pero Cristo los va a vencer, porque ya Cristo venció todo. Él dijo, consumado es, dijo en la cruz. ¿Y quién mejor que Él para enseñarnos? Que no hay imposibles, que no hay noche, que no hay silencio, que Él lo pueda llenar. En las noches Dios puede ser tu luz. Usted cuando va a la noche no tiene una linterna para no tropezar. Él es la luz del mundo. Cuando usted está en silencio, usted puede escuchar la voz de Dios. Usted puede poner su espíritu conectado con Dios, porque en el silencio usted puede adorar. No hay ruidos externos que te distraigan. Lo externo distrae. Cuando estuve en Miami con mi esposa, las luces me distraían. Lo externo me llamaba la atención. Los autos que no veía en Brasil, en Argentina y otros países, los veía en Miami. Y eso me emocionó.
Pero las luces de Miami no pueden quitar ni la mitad del brillo de la luz de Cristo en mi corazón. Aleluya. Alabado sea su nombre, oh gloria. Hay poder en Cristo Jesús. No importa cuánto estés sufriendo. No importa cuánto dolor pueda hacerte que tu hijo o tu hija te esté haciendo pasar. Madre, quiero decirte que si tú oras, si tú buscas a Dios en la cruz, Él se va a manifestar y tu hijo se va a transformar. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Adora a Dios con tu corazón con cánticos, porque hay un Dios vivo y hay gente que adora a un Dios de religión. Acá predicamos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que transforma, a un Dios que cura, a un Dios que levanta, a un Dios que te da victoria. Nosotros vivimos la victoria de Jesús. Cristo compró en la cruz la victoria para tu vida. Compró tu sueño. Tal vez tu sueño sea tener mucho dinero. Los apóstoles tenían sueño. El apóstol Pablo era un ciudadano romano, pero él era extranjero. Pero tenía tanto dinero el padre que él compró la ciudadanía romana para él, para su esposa, para su hijo Pablo. Solo que Pablo decidió seguir a Jesús. Y él perdió esa riqueza de su padre. Comenzó a trabajar. Dejó de tener esos cheques que le daba el padre. Tomá, andá, viajá para donde vos quieras. Andate a Capernaum, andate donde vos quieras, hijo. Comprate la casa que vos quieras. ¿Por qué? Porque él negociaba con el templo las pieles de las ovejas. Y ellos la trabajaban y hacían arte. Y eso te enriquecía. Enriquecía el templo. Te daba una buena vida. Pero eso no lo saciaba a Pablo. A Pablo lo saciaba porque él estudió con Gamaliel, él estudió el Torá, él estaba anhelando al Mesías y por eso que tenía tanto celo que creía que la iglesia eran herejes, por eso que los perseguía, pero Dios conocía su corazón y Dios lo llamó. Cuando él iba camino a Damasco, esa luz que te estoy hablando lo tiró del caballo. Lo tiró y lo dejó ciego y le dijo, Pablo, ¿por qué me persiguen? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él no perseguía a Jesús. Él perseguía a la iglesia, pero la iglesia es la fundación de Jesús. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia puede agregar un toque personal mencionando cuando tú hablas la palabra y caminas por la fe, Dios puede hacer milagros y lo hace, porque yo soy testigo. Cuando fui a buscar a Dios en la iglesia, estaba enfermo. Cuando estuve una semana yendo a la iglesia, quedé curado. Aleluya. La iglesia me transformó. La iglesia no me convenció de nada porque yo no creía, era ateo. Pero Cristo vino a mi vida y se manifestó de una forma sobrenatural. En San Juan capítulo 11, versículo 25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Que esta verdad sea tan mayor, con una alegría tan grande, en este día tan especial, que te bendice, que tengas unas Pascuas maravillosas, porque en Cristo Jesús, que es la resurrección de tus sueños, que es la resurrección de tu matrimonio, que es la resurrección de que tu hijo drogadicto no se drogue más, que tu hijo que está robando no robe más,
que tu vida sea transformada. Esto es porque un día Cristo, 2000 años atrás, vino a mostrarnos el camino y el perdón. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, cuando vos estabas en el mundo, estabas muerto. Cuando vos estás en Cristo, sos una nueva criatura, un hijo de Dios. Quiero decirte que en estas Pascuas, Dios te quiere dar mucho más abundante para que tú tengas unas Pascuas en Cristo resucitado. Que la luz de este día en adelante ilumine tu vida y tu familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este día maravilloso, por estas Pascuas, Señor. Aunque es bueno comer el huevo de Pascua de chocolate, ese no es el fin. Esa es la distracción de este mundo. Señor, el verdadero chocolate de tu Espíritu Santo que nos renueva en nuestro espíritu. Señor, tú eres la verdadera Pascua. Señor, límpianos por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada persona, Señor. Bendice cada persona que va a escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracia, gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En este espíritu, también quiero darle una oportunidad a nuestra obrera Elizabeth Teixeira, que está aquí con nosotros. Sea bienvenida, obrera Teixeira. ¿Cómo está usted? Estou bem, graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês neste dia de Páscoa, né? É uma bênção saber que Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou por nós, para que tenhamos a certeza que assim como ele ressuscitou, nós podemos também ressuscitar, né? Ressuscitar em Cristo. Vamos ler aqui no primeiro livro, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 19 até o 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 19 até o 22. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Bom, então lemos aqui no capítulo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos em Cristo somente nesta vida. Nós temos a certeza que ele morreu e ressuscitou. E que nós temos vida em Cristo. Nós podemos ressuscitar em Cristo. Né? Cristo tem todo o poder. Irmãos, você precisa da ressurreição em que área da tua vida? Na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida matrimonial, né? Na tua vida como pai, como mãe, né?
Você precisa de que Deus abra porta de emprego para você. Você precisa de saúde na tua vida. Saiba que Deus, Ele pode ressuscitar cada uma dessas áreas na tua vida, fazer um milagre, fazer que essa área se renove novamente, crie vida na tua vida física, né? E que Deus tem poder para fazer assim em cada área da tua vida. Creia que Ele morreu e ressuscitou. Assim como Ele tem este poder, Deus fez isso na vida de Jesus Cristo. Ele também pode fazer na tua vida, na vida de cada um de nós. E nós somos gratos por Deus ter entregue a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Olha que bênção, nós não merecíamos, né? A gente merecia o inferno, mas Cristo morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Depois nós o reconhecemos, né, como Senhor e Salvador de nossas vidas e entregamos a nossa vida nas mãos dele, a nossa vida espiritual. E através de Cristo nós sabemos que Ele pode transformar a nossa vida espiritual. No versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. É verdade, de fato, de verdade. E foi feito as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Mas, de fato, ressuscitou entre os mortos e foi feito as primícias, foi o primeiro entre os que morreram e ressuscitou. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, também por causa do pecado, né? Adão, a Eva, eles pecaram. Assim, porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, por Jesus Cristo, né? Então, continuando, sabemos que a nossa vida, que a nossa ressurreição veio através de um homem, de Jesus Cristo, e Ele pode ressuscitar qualquer área da tua vida, pode fazer um milagre na tua vida, né? Hoje é dia Ele morreu e ressuscitou. E nós aqui ganhamos o presente, né? Sem sabermos que Deus todo poder na nossa vida. E que possamos crer nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amén, gracias, obrera Elizabeth. Estamos llegando ya al final de este hermoso programa de la radio Unicristo. Que este tiempo haya sido de diálogo, haya sido de estudio bíblico, que haya sido un puente para que llegues a Dios, a la gracia, a la misericordia de Dios. Nuestro amor está siempre en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el amor perfecto. Entonces, para que tu amor sea perfecto, tenés que estar en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que te dicen, "Ay, te amo", y mañana se enojaron y ya no te aman más, y no te perdonan. En cambio, Dios, aunque vos peques, Él siempre te está perdonando. Entonces, Dios te bendiga. Gracias por este tiempo maravilloso en Cristo Jesús. Que Dios te llene con su luz, te llene con su amor, te llene con su palabra. Lee la Biblia para que Dios comprendas cómo Él piensa.
para que tú puedas pensar como Él y poner en práctica la palabra te trae victoria a tu vida. Dios te bendiga desde aquí, de Río de Janeiro, nuestras oficinas, en nuestra radio. Te saluda el apóstol Marcelo Parrella. Bendiciones para todos. Chau, chau.